Olá, meu nome é Suênia Lima, eu sou nutricionista formada pela Universidade Federal de Pernambuco, também especialista em nutrição esportiva funcional pela Universidade Cruzeiro do Sul, mestre em nutrição e atualmente sou doutoranda pelo programa de pós-graduação em nutrição também pela Universidade Federal de Pernambuco. E nós vamos falar hoje a respeito do movimento translacional da pesquisa científica no âmbito dos modelos animais. Então, o objetivo principal aqui é falar da importância que tem os modelos animais na interface, ou seja, nesse movimento que vai da pesquisa básica, gerando conhecimentos, para a aplicabilidade desses conhecimentos na pesquisa clínica com seres humanos e, consequentemente, mais adiante, para a aplicabilidade desse conhecimento no âmbito da saúde pública. Então, a gente vai falar da importância que tem esses animais nesta comunicação, que vai da pesquisa básica à aplicação dessa pesquisa básica no âmbito da saúde pública, que é o que a gente chama desse movimento translacional da pesquisa científica, e que os modelos animais constituem uma interface importante nesse movimento de tradução do conhecimento. Então, a gente começa aqui falando, obviamente, da relação do homem e do animal. E essa relação dos seres humanos com as demais espécies animais é longa através da história e envolve uma relação predatória e de simbiose ao longo dos anos, da evolução das espécies, do conhecimento que foi sendo obtido. Essa relação ela foi gradativamente mudando de predatória, caça, subsistência do homem, para uma relação mais afetiva, de domesticação, passando aí por uma relação de troca também de conhecimento, uma vez que o homem passou a usar animais também para gerar conhecimento para o próprio homem, para a própria saúde do homem. Tanto é que a gente tem vários registros documentados de uso dos animais em prol da ciência, em prol da curiosidade humana, que data aí a mais de 2.000 anos antes de Cristo. Já existia documentos que realmente comprovam o uso de animais em cirurgias pelos assírios e babilônicos. E destaca-se aqui anatomistas como Alquimion, Herófilos, Erasistratos, Aristóteles, Galenos, o Hipócrates, que viveram séculos antes de Cristo e que já tinham o hábito de realizar dissecações, vivissecções em animais para estudar as suas estruturas e formular hipóteses sobre o funcionamento dos mesmos. Então, a dissecação de cadáveres era muito mal vista e ela foi sendo abolida gradativamente, especialmente ali pela influência da Igreja Católica por volta do século II. Nos séculos XII, por exemplo, e no século XIII, a prática de dissecação de cadáveres ela foi voltando nas faculdades e escolas de medicina da época. E com o aumento nesse número de escolas, por volta lá do século XIX, houve até relatos de abusos por parte de estudantes que roubavam até mesmo cadáveres, e até prática de homicídio foi relatado com o intuito de estudantes estudar os corpos em suas faculdades, em suas pesquisas. Então, a gente tem um grande destaque aqui, como falamos há pouco do Alquimion, Herófilos, Erasistratos, grandes anatomistas que realizavam essas vivissecções, essas dissecações com o objetivo de estudar as estruturas e comparar com as estruturas dos humanos. O próprio Aristóteles realizou estudos comparativos entre órgãos humanos e de animais, constatando aí semelhanças e diferenças de conformação e funcionamento. E aí, por ter dissecado mais de 50 espécies de animais, é considerado o pai da anatomia comparada. O próprio Hipócrates de Cos, considerado o pai da medicina ocidental, já relacionava o aspecto de órgãos humanos doentes com o de animais, alegando propósitos didáticos. O Cláudio Galeno, por volta do século II depois de Cristo, considerado o pai da vivissecção
animal que se tem registro, foi o primeiro a realizar vivissecção com objetivos experimentais, ou seja, testar diferentes variáveis através das alterações fisiológicas que eram provocadas nos animais. E após a morte de Galeno, seguiu aí a Idade Medieval, um período que a gente conhece bem como o período das trevas, obviamente comparado a outros períodos da história, onde houve realmente intenso conhecimento e até do meio artístico também. Então, é um período que se seguiu Idade das Trevas, que não houve muitas produções e que até mesmo as pesquisas e práticas com animais, elas foram realmente diminuindo drasticamente. Porém, com o Renascimento, vai reaparecendo o uso de animais em experimentos para fins científicos. E o André Aversallos, que era, inclusive, professor da Universidade de Pádua, publicou em sua obra De Fabrica Corporis Humani um capítulo sobre a dissecação de animais vivos. Foi um título que ele tratava das formas de experimentação fisiológica que existia na época com animais experimentais. Então, isso foi muito importante e ele desenvolveu atlas de anatomia e fisiologia humana, baseada justamente nessas dissecações de animais. Então, vários avanços foram sendo obtidos e mais o uso de animais, ele foi sendo incentivado especialmente pelo René Descartes, que era um grande incentivador do uso de animais em prol da ciência. Dizia o René Descartes que os animais eram máquinas biológicas e que, portanto, eles não possuíam alma. E por não possuir alma, absorvia os pesquisadores, os humanos, de qualquer possível culpa de utilizá-los, ou seja, os animais, por serem máquinas, estavam fora das preocupações morais humanas, porque a alma é que distingue o homem dos animais e que, por esse motivo, pelos animais não terem alma, por serem máquinas, os humanos poderiam usar essas máquinas como bem entendesse. Mas foi o William Harvey, médico, anatomista e cirúrgico, que podemos considerar como sendo o primeiro cientista a apresentar uma proposta de observação sistemática de animais dissecados. Ele publicou estudos experimentais sobre a fisiologia da circulação, realizando aí em mais de 80 espécies diferentes, né? Os seus estudos, e foi ele também que introduziu o conceito do coração como uma bomba, estudos na área da reprodução humana, também foi conquistada mediante esses estudos experimentais utilizando mais de 80 espécies de animais. E vários outros avanços foram obtidos por meio da experimentação animal. Os estudos aí na área da genética com Mendel, que utilizou camundongos, a gente tem o Bernie Sanderson, o Robert Koch, Louis Pasteur, todos defendiam e utilizavam os animais em seus experimentos. O próprio Louis Pasteur ele veio com o advento do biotério, ele desenvolveu o primeiro biotério de experimentação, ali na época utilizando o modelo animal, o coelho. Então, ele que introduziu a importância de se ter um local específico para procriar, para reproduzir e, com isso, para ter um maior controle sobre a pesquisa e os resultados dessa pesquisa. Então, a publicação também aí da Origem das Espécies, de Charles Darwin, em 1859, estabeleceu o vínculo existente entre as diferentes espécies animais no processo evolutivo.
A teoria de Darwin possibilitou aí essa extrapolação dos dados obtidos em pesquisas com modelos animais para seres humanos, uma vez que ele colocou esse vínculo, né, estabeleceu esse vínculo existente entre as espécies, dando maior respaldo ao uso de animais em suas pesquisas. Contudo, com certeza, foi o Claude Bernard, por volta de 1865, que em seus estudos de fisiologia lançou os princípios do uso de animais como modelo de estudo e transposição para a fisiologia humana. O seu trabalho, Introdução ao Estudo de Medicina Experimental, provocou aí, na verdade, procurou, né, estabelecer as regras e os princípios para o estudo experimental da medicina. Ele aí provocou situações físicas e químicas que resultavam em alterações nos animais, semelhantes a de doenças em humanos, né? Então, com isso, ele enfatizava a aplicabilidade da experimentação aos humanos, né? O Claude Bernard ele trouxe esse avanço para a ciência, para a experimentação. Ele já dizia, né, o experimentador que não sabe o que está procurando não entenderá o que encontra. Então, ele desenvolveu aí, contribuiu bastante para a ciência, trazendo essa linha, esse raciocínio da linha experimental hipotética dedutiva, que parte da observação, passa pela hipótese, experiência, resultado, a interpretação desses resultados, culminando na conclusão desses resultados. Então, a ciência e os seus questionamentos foi aí evoluindo e assim, juntamente com ela, a experimentação animal tornou-se crescente a partir do século XVIII. Baseada, então, no pensamento cartesiano, né, do René Descartes, de que os animais eles não sofrem, não têm alma. E, por conta disso, a partir também do século XIX, os modelos animais tornou imprescindível para a pesquisa experimental moderna. Contudo, nessa era de modernidade, houve também esse tempo de novas reflexões, tá? Então, ainda no século XIX, esse pensamento cartesiano começou a ser questionado e muitos cientistas passaram a pensar e discutir sobre o sofrimento animal. Nesse mesmo século, começaram a surgir as primeiras sociedades protetoras dos animais, sendo a primeira surgida na Inglaterra. Essas instituições, elas iam, né, contra o método experimental científico e, em sua maioria, defendiam a abolição do uso de animais de laboratório, que chamamos hoje, né, de corrente deontologista, embora que outras, até os dias de hoje, pregam o uso, porém de forma ética, que é o que a gente chama de corrente utilitarista. E nessa época, por volta aí do começo do século XX, a gente tem do século XIX, a gente tem o Jeremy Bentham, importante aí no século XVIII, XIX, importante trazendo um jurista que ele era, trazendo essas questões, né? Ele mesmo combatia muito esse questionamento cartesiano, né? Esse pensamento cartesiano de que os animais, eles não tinham alma. Na verdade, ele trouxe um importante questionamento que a importância aqui não é saber se os animais eles possuem alma, se eles conseguem falar, mas sim se são passíveis de sofrimento. E esses animais, eles são seres sensitivos. Então, dessa forma, a lei deveria sim proteger esses animais por serem seres sensitivos. O Charles Bell, também neurofisiologista, relatava que a vivissecção era inútil, desprezava métodos mais precisos e no caso, ele relatava, né, que a vivissecção ele despreza, na verdade, métodos mais precisos e é uma expressão da força bruta. Então, ao passo, na verdade,
é histórico, desde que esse conhecimento do uso maciço de animais na ciência, é que sempre houve esse embate dos a favor e os contra o uso de animais na experimentação. Até os dias de hoje, a gente encontra esse embate muito grande na sociedade. E dessa forma, impulsionada por essa atmosfera, né, a ciência experimental atual, ela vai discutindo formas com que as formas, né, como esses animais eles são utilizados nas pesquisas experimentais, a quantidade de indivíduos necessária e preocupa-se também com a relevância desses experimentos que estão sendo conduzidos nos laboratórios para a sociedade. O Russell e o Bush, em 1959, estabeleceram os princípios de bioética como dos 3 R's, né, das 3 palavras da língua inglesa, reduce, refine, replace, que é substituição, redução. Na verdade, redução, refinamento e substituição, respectivamente, aqui. Esta proposta ela não vai impedir a utilização de modelos animais em experimentação, ela não vai impedir, mas ela vai fazer uma adequação na forma como esses animais são utilizados, humanizá-los. E aí, com isso, mais esse debate ele foi sendo cada vez mais impulsionado, em congressos, em todo o mundo, e que culminou em 1978, na cidade de Bruxelas, foi aí proclamado pela Unesco a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. E aí essa declaração ela adota uma nova filosofia de pensamento sobre o direito dos animais, reconhecendo o valor da vida de todos os seres vivos e propondo um estilo de conduta humana condizente com a dignidade e respeito aos animais. E aí os instrumentos de controle que mais têm crescido em diversos países são as comissões de ética no uso de animais, especialmente porque a partir dessa Declaração Universal dos Direitos dos Animais, houve aí a obrigatoriedade até das instituições que trabalhem com animais de laboratório introduzir em suas instituições as comissões de ética no uso de animais. E aí esses comitês eles passaram a ter essa missão de adequar a proposta de procedimentos a serem efetuados em um protocolo experimental e também de aprovar ou não qualquer propósito de uso de animais. E aí esses comitês de éticas, eles são colegiados interdisciplinares e independentes, criados para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir também com o desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. E aqui especificamente para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa, que aqui a gente está falando são os animais. Então, é um comitê multidisciplinar em sua composição que tem o objetivo principal de preservar a integridade desses animais. Então, garantir o bem-estar animal é imprescindível, uma vez que a experimentação, pelo menos até os dias de hoje, ela é inevitável. Porém, a gente precisa garantir esse bem-estar que, obviamente, a gente vai adequar toda a nossa pesquisa e seguindo, obviamente, os princípios da redução, ou seja, reduzir ao máximo o número de animais utilizados na experimentação. A gente vai substituir sempre que possível esses animais por outros modelos e, obviamente, trazer o refinamento, ou seja, deter de um maior conhecimento técnico, tendo em vista que esses animais, eles têm suas peculiaridades e como tal, como qualquer pesquisador que se preze, deve ter esse conhecimento para minimizar a dor, o sofrimento do animal, tá? Sem falar na validade dessas pesquisas. Essas pesquisas, elas precisam, obviamente, ter uma justificativa plausível para realmente aí ser iniciada. Então, a escolha do modelo animal que vai ser utilizado, ela deve ser anulada pelos critérios de conveniência pessoal, financeira, ou pela falta de disponibilidade de uma determinada espécie. Não, a escolha do modelo animal, ela vai depender de fatores que a gente vai falar ainda hoje aqui. Então, aqui existem alguns grupos ou métodos alternativos que vêm a substituir o uso de animais. Embora, como eu já falei, hoje especialmente,
mesmo com o advento do conhecimento de métodos alternativos, ainda não existe nenhum modelo alternativo, nenhum método alternativo que venha realmente trazer uma contribuição da pesquisa em vivo, ok? Então, embora é inevitável o uso de animais hoje nas pesquisas, nos centros de pesquisa, a gente precisa adequar, obviamente, essa pesquisa às condutas éticas. Então, a experimentação é importantíssima, são procedimentos que visam descobrir um princípio ou efeito desconhecido, pesquisar uma hipótese, ilustrar um fato desconhecido, né? Então, é muito importante, obviamente, a experimentação, os animais, especialmente porque eles constituem verdadeiros mapas para encontrar um caminho um caminho desconhecido, mas que se quer conhecer, um fato desconhecido, um princípio desconhecido que você quer torná-lo conhecido. Então, eles são verdadeiros mapas muito importantes e, nesse sentido, nessa conduta ética, precisamos, obviamente, seguir princípios importantes. O uso de animais, obviamente, não está apenas inserido no contexto ali de pesquisa, mas também no contexto de ensino, com a finalidade aí de trazer ilustração, executar procedimentos, fenômenos, habilidades já previamente sabidas. Mas é claro que o uso de animais, ele é em 90% utilizado em prol da pesquisa. E essa pesquisa básica, ela gera esse conhecimento, a compreensão de fenômenos naturais, a ciência, ela é movida pela esta curiosidade que é característica dos seres humanos. E essa pesquisa básica, essa geração de novos conhecimentos, ela vai alimentar uma pesquisa aplicada, ou seja, a pesquisa clínica, envolvendo ali seres humanos. Então, ela vai fornecer essa pesquisa básica, ela vai fornecer os alicerces teóricos experimentais que possibilitam a proposição de estudos que visem avanços práticos para a sociedade. Então, embora existam métodos alternativos, como eu já citei anteriormente, embora eles possam responder muitas perguntas e indicar caminhos durante o desenvolvimento das pesquisas científicas, a busca por um entendimento mais amplo e integrado da biologia do organismo vivo deve, obviamente, considerar a complexidade inerente dos animais. Então, é imprescindível que, em algum momento, essa geração de conhecimento, essa pesquisa básica, ela vai ser extrapolada para os animais e mais adiante para os seres humanos. Então, a pesquisa, né, em modelos animais é muito importante e esses animais constituem aí essa interface entre a pesquisa básica e a pesquisa clínica. Existe esse movimento aí que a gente observa na pesquisa biomédica, tá? E esse movimento que a gente pode chamar um movimento translacional, é muito conhecida. E esse movimento, como vocês observam aqui, ele vai da pesquisa básica para a validação de alvos, né? Por exemplo, a compreensão da fisiopatologia de uma determinada doença, a compreensão de biomarcadores para diagnóstico, eventualmente, por exemplo, alvos para terapia. Então, a pesquisa básica passa por essa validação de alvos, adentra em estudos in vitro, né, que é um método que a gente viu, um importante método substituto do uso de animais na pesquisa, mas que em algum momento esses estudos que estão sendo desenvolvidos ali in vitro, nessa pesquisa básica, precisa em algum momento passar para os estudos animais, com a possibilidade aqui de estudar em vivo e de forma mais integrada as respostas do organismo como um todo, frente a uma intervenção, a um estímulo.
Então, esses estudos animais são essenciais como interface para a continuação, para a aplicação mesmo desses estudos em direção àquilo que nós chamamos de pesquisa clínica. O uso desses modelos animais, ele vai anteceder uma série de estudos que vão envolver desde a prova de conceito até estudos de validação em grandes coortes de indivíduos humanos, levando aquela descoberta que foi ali feita na pesquisa básica para a pesquisa clínica. Então, isso é o que a gente chama desse movimento translacional, que a gente pode dizer também que é um movimento de tradução do conhecimento da pesquisa básica para a atividade clínica. A maioria dos centros de pesquisa clínica com humanos vai estar inserida em grandes centros onde também se faz pesquisa básica. E essa pesquisa clínica, ela acaba retroalimentando a pesquisa básica em um movimento de tradução reversa. Então, se configura aí um ciclo virtuoso entre a pesquisa básica levando à clínica e vice-versa. Muitas pesquisas básicas acabam não sendo traduzidas para a pesquisa clínica, porque muito conhecimento que são gerados no âmbito da pesquisa básica, ela não vai ter necessariamente um correlato com a aplicação imediata ou a médio e longo prazo na pesquisa clínica. Se o movimento da pesquisa chegar à aplicação clínica, será ainda necessário um segundo momento de transferência da pesquisa clínica para o âmbito da saúde pública. Neste caso, a aplicação para a saúde pública, ou seja, para uma população em larga escala, é necessário uns procedimentos muito minuciosos, porque aqui a gente está se tratando de vidas de seres humanos, especialmente de população humana. Então, é natural que a pesquisa ela enfrenta todas essas barreiras naturais em seu desenvolvimento. A pesquisa com modelos animais, como eu destaco aqui para vocês, é uma correlação importante, é uma interface importante entre a pesquisa básica e a aplicação dessa pesquisa básica na aplicação clínica, na pesquisa clínica. Então, os animais é um requerimento absoluto, vamos dizer assim, para a pesquisa em seres humanos. E acaba sendo a primeira etapa de tradução do conhecimento da pesquisa básica para a pesquisa clínica. Então, intervenções preventivas, como, por exemplo, a gente pode citar a nutrição, o exercício físico, intervenções diagnósticas, como o uso de anticorpos monoclonais, imunização em coelhos, camundongos e ratos, intervenções terapêuticas, como o estabelecimento de novas drogas, se faz às custas de pesquisa com modelos animais. Tá? Então, é muito importante. E aí, por quê? Por que utilizar, então, os modelos animais? Como eu falei para vocês, existe essa necessidade, e essa necessidade ela vai partir de alguns princípios importantes. Primeiro, limitação com os humanos. Os humanos, ele oferece naturalmente uma série de limitações, como, por exemplo, as questões éticas, desde que ocorreu o triste episódio da Segunda Guerra Mundial, onde humanos, judeus e outros humanos também, outras classes de pessoas que não só os judeus, foram massacradas, foram verdadeiras cobaias na mão de cientistas, médicos nazistas. Então, desde que esse episódio ocorreu, onde atrocidades foram realizadas nesses humanos, é que houve a proibição, em definitivo, de qualquer procedimento que venha a causar estresse, dor ou sofrimento em um humano. Mas não apenas por essa limitação, mas não apenas por isso, mas pelos custos onerosos, pelo próprio controle do próprio experimento, que é
que é bem menor devido às grandes variabilidades no estilo de vida, no controle que se tem com esses humanos, que é menor quando comparado ao controle que se tem em um biotério, em um local experimental com animais. Então, por conta dessas limitações humanas, que cada vez mais existe essa necessidade dos animais na pesquisa. Outro princípio também que a gente pode falar aqui do uso dos animais na pesquisa é o avanço da própria fisiologia bioquímica, da fisiopatologia das doenças, que se tem conhecimento nesses animais, da própria similaridade que existe geneticamente, fisiologicamente falando, bioquimicamente, entre esses humanos e esses animais. Um outro princípio é a questão da perspectiva da saúde e economia também de uma população, uma vez que existe um gasto público imenso para a cura de patologias que são recorrentes, e como câncer, diabetes, doenças cardíacas. Então, se a gente for fazer uma busca das 10 doenças que mais matam no mundo todo, a gente vai ver que as 5 doenças que mais matam, por exemplo, são atreladas aí a mais hábitos alimentares, inatividade física, são justamente o câncer, diabetes, doenças cardíacas, que geram custos onerosos para as políticas públicas. Além disso, das perspectivas de saúde e economia, a gente tem as perspectivas da própria sociedade. A gente, há alguns anos atrás, poucos anos atrás, a gente teve aqui no Brasil a epidemia do vírus da Zika. A gente tem, por exemplo, atualmente nesse cenário, a gente tem a própria pandemia do coronavírus, onde os animais estão sendo exaustivamente utilizados nos laboratórios do mundo todo em prol de se investigar uma vacina para a cura dessas enfermidades, especialmente hoje, coronavírus. Então, os avanços, os modelos, animais, eles foram importantes nesses avanços do conhecimento da fisiologia, do mecanismo de ação das doenças, ou seja, a fisiopatologia. Então, a gente tem, eu trouxe aqui algumas contribuições, avanços obtidos por meio dessa experimentação animal, mas são vários e vários outros avanços que foram obtidos com o uso desses animais. E especificamente com relação ao câncer, uma doença tão recorrente e prevalente na nossa sociedade, sabemos que a terapêutica basicamente é o quê? Relacionada a drogas que vai tentar eliminar essas células tumorais, como por exemplo a quimioterapia. E aí ao longo dos últimos 50 anos aí houve intensa pesquisa com animais de laboratório na busca do conhecimento sobre o mecanismo de ação das drogas, especificidade das drogas e muitos dos efeitos colaterais que essas drogas poderiam ter. Foi a partir do refinamento e experimentação animal que temos modelos animais muito mais sofisticados para tentar identificar uma terapia antitumoral mais específica usando modelos animais geneticamente modificados. No caso do Zika vírus, quando houve a percepção da infecção viral e microcefalia, não havia nenhum modelo experimental que pudesse rapidamente ser estudado para investigar essa possível associação. E um grupo de pesquisadores aqui no Brasil mostrou em uma linhagem de camundongos que a infecção do Zika vírus levava a alterações neurológicas e a partir daí veio o desenvolvimento de vacinas e testes diagnósticos. E também com relação às doenças cardiovasculares, é necessário ter aí um modelo experimental que vai reproduzir as alterações vasculares marcada pelo depósito de gordura. E classicamente um dos modelos mais antigos para mimetizar a aterosclerose são os coelhos, do ponto de vista experimental. E aí, gente, com a relação, com relação, por exemplo, à escolha do modelo animal experimental, ela deve, obviamente, como eu já falei anteriormente, ser anulada por conveniência pessoal ou econômica. Qual é a espécie mais barata? Só tem essa espécie, então eu vou utilizar essa aqui mesmo. Porque eu gosto mais de uma determinada espécie porque é mais dócil. Não.
a escolha do modelo animal, ela deve ser anulada por essas conveniências pessoais e econômicas. Ela deve sim levar em consideração fatores que de fato venham a mimetizar através do animal a condição humana que se quer estudar. Então, quais fatores seriam esses? Quais fatores vêm influenciar o estabelecimento de modelos animais que mimetize as doenças humanas? Então, a gente tem que um desses fatores é a similaridade genômica. O ser humano está muito mais próximo de outros primatas que dos roedores. E entre todos os genes descritos em humanos e camundongos, ambos compartilham de alguns genes. E isto também é válido para outros animais, como aqui a vaca, o porco. E além disso, esses roedores, além dessa similaridade genômica, esses roedores possuem uma similaridade anatômica muito grande. Você consegue identificar os órgãos que tem em humanos nesses animais. E isso vai facilitar a identificação nas pesquisas. Mas há outros órgãos que possuem estruturas anatômicas um tanto diferente, como, por exemplo, o cérebro, apesar de ter funções semelhantes. O pâncreas, o trato gastrointestinal, com relação aos roedores, são anatomicamente pouco semelhantes aos humanos. E isso é importante se você for desenhar modelos de estudo, por exemplo, de inflamação intestinal, ou vai estudar microbiota, é importante saber essas diferenças e escolher uma espécie que mais se assemelhe aos humanos, porque essas diferenças elas devem ser levadas em consideração. E aí, finalmente, você deve pensar também nas diferenças fisiológicas entre as espécies animais e humanas. Por exemplo, nos roedores, o ciclo de vida é bastante curto, a expectativa de vida aí é de 1 ano e meio, 2 anos de vida. Em 9 meses, você consegue estudar todo um ciclo de vida, do nascimento até ao envelhecimento em um roedor. Então, comparar essas diferenças fisiológicas e saber dessas diferenças fisiológicas é imprescindível quando você quer estudar algum componente, alguma variável, em alguma fase da vida específica de um ser humano. A idade reprodutiva também é menor nos roedores, então eu estou falando de roedores porque são uma classe animal mais utilizada em pesquisa, mas todos os outros modelos animais utilizados precisam sim ter em mente essas diferenças e essas semelhanças fisiológicas. Então, ao longo do tempo da experimentação animal, se descobriu que algumas doenças poderiam ser mimetizadas em modelos animais. Então, espontaneamente foi descoberto um camundongo que desenvolve quadro de inflamação, por exemplo, na ilhota pancreática, a insulite, e que seria um modelo excelente para estudar diabetes tipo 1. Outro exemplo dessas mutações espontâneas que ocorrem são os camundongos OB, que tem uma mutação no gene que expressa a leptina, que é o hormônio que sinaliza a saciedade e que vai regular aí o ganho de peso corporal. E que, por esse motivo, esses camundongos que não possuem esse gene leptina desenvolvem quadro de obesidade, síndrome metabólica. E com isso, você consegue estudar vários fatores, por exemplo, nutricionais, de atividade física, nesses animais obesos. Então, assim, além desses, existem outros camundongos que sofreram mutações espontâneas e que, dessa forma, podem ser estudados experimentalmente, tá? Mas também, esses animais de laboratório podem tanto sofrer essas mutações espontâneas, como também podem ser geneticamente modificados para se estudar especificamente a função ou a expressão de uma molécula. Então, você pode gerar animais, por exemplo, knockout, onde você deleta um gene específico para não expressar determinada molécula em todo o corpo, tá? Você pode também gerar camundongos, que chamamos de repórter, onde você coloca um gene que você consegue identificar, seja por luminosidade ou expressão enzimática, de uma proteína acoplado à molécula de interesse. E daí você consegue ver se a molécula está sendo expressa ou não. Além disso, mais recentemente, houve o desenvolvimento do conditional knockout. É quando você deleta um gene específico para uma população específica de célula. Então, ao invés de você
ter a supressão daquele gene em todas as células do animal, ele será apenas nocauteado, ou seja, silenciado, deletado, na verdade, em apenas uma população específica de uma célula. Então, esses animais, todas essas manipulações de engenharia genética, elas são extremamente úteis para nós pesquisadores, desenharmos os modelos experimentais de doenças que quisermos estudar. Porém, obviamente, algumas doenças têm um padrão de desenvolvimento que vai requerer um tipo de animal específico. Por exemplo, para se estudar a leptospirose, o modelo que melhor reproduz a doença é o cobaia, porquinho da Índia. Da mesma forma, a aterosclerose, o modelo que mimetiza muito melhor a condição humana da doença são os coelhos. E com relação à distrofia muscular, você consegue compreender melhor o quadro clínico comparado ao humano numa raça específica de cachorro, tá? Porém, gente, sem dúvida alguma, os roedores, especialmente os camundongos, eles são os animais mais utilizados para mimetizar algumas doenças e esses podem ser espontaneamente mutados geneticamente, tanto em células quanto em tecido, ou no caso, como a gente falou, no nocaute, em todo o organismo. Então, esses roedores, além de todas as semelhanças fisiológicas, genéticas, essas manipulações, além de todos esses fatores aqui falados, esses animais são de pequeno porte, ou seja, demandam espaço reduzido, são fáceis de lidar, relativamente dóceis, a manutenção é relativamente barata, o ciclo vital é curto e são rapidamente reproduzidos. Então, são os roedores, as espécies animais, especialmente os camundongos, os mais utilizados na pesquisa científica. Então, com isso, gente, eu vou me despedindo de vocês. Eu agradeço muito a atenção de todos. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem, obviamente, enviar para o meu e-mail que eu estarei respondendo. Foi um prazer estar com vocês, tudo de bom e até a próxima.